quando a gente fala da circulação do sangue, de células, de linhagens celulares, de dados genéticos, aqui na comunidade europeia e internacionalmente, a gente está falando de operações econômicas, que não tem apenas uma dimensão extra-patrimonial. Então, o que a gente percebe é que as práticas da biomedicina e da tecnociência transformam o corpo, que é entendido como coisa intangível e fora do comércio pelo século XIX, em um bem que tem uma certa disponibilidade para o seu sujeito, seja para tomar decisões que dizem respeito à sua própria vida e à sua própria saúde, seja para permitir o acesso a bens e elementos de natureza material e imaterial do corpo. A ampliação e a valorização da autonomia da pessoa sobre o seu corpo estão, portanto, associadas a uma específica concepção forjada pelo avanço tecnocientífico. A desacralização do corpo, que se inicia na modernidade, e podemos mais uma vez fazer referência a Descartes, se radicaliza com as tecnociências contemporâneas. Não corresponde, entretanto, à ausência de interditos sociais e jurídicos e nem mesmo à plena disponibilização pelo sujeito do seu próprio corpo. A permanente tensão entre a sacralidade e a disponibilidade da vida e a liberdade e a autonomia pessoal presente nas discussões ético-jurídicas sobre o corpo acirra-se em questões envolvendo as decisões relativas ao fim da vida. E aqui a gente vai tratar, portanto, como se configura essa autonomia em relação ao processo de finitude humana. As diretivas antecipadas de vontade consistem nessa manifestação dirigida para um momento futuro em que a pessoa esteja incapacitada de expressar sua vontade. E ela diz respeito a quais tratamentos de saúde e intervenções médicas deseja ou não receber no final da vida. Essas diretivas, portanto, estão vinculadas à ideia do reconhecimento da autonomia sobre o corpo, tal qual o dever atribuído ao médico de obter o consentimento livre e esclarecido dos pacientes capazes. O que ocorre é o seguinte: no caso do paciente capaz, é dever do médico, após prestar todos os esclarecimentos, em acordo com o princípio da boa-fé, obter o consentimento ou a recusa do paciente em relação ao tratamento proposto. No entanto, no estado de terminalidade da vida, é muito possível que a pessoa não tenha condição de expressar essa vontade. Como se resolve, portanto, esses casos? Do ponto de vista do ordenamento jurídico brasileiro, que o sistema de incapacidades ele é um só para todos os atos da vida civil, independente se ele se trata de atos de natureza pessoal ou patrimonial, com algumas exceções específicas do nosso Código Civil, como é o caso, por exemplo, da capacidade para o casamento, embora ainda exija ainda assim uma autorização dos pais, existe uma regra geral. Não interessa se a gente está falando de tratamentos de saúde, está falando da venda de um imóvel. A regra o sujeito é capaz a partir dos 18 anos e o sistema das incapacidades também é bastante rígido. Então, se a gente pensar a partir dessa lógica do Código Civil, um paciente incapacitado de expressar sua vontade por motivo de doença em fase terminal da vida, a solução seria nomear o curador e lhe dar o poder de decidir em nome do paciente. Essa é uma solução que, obviamente, não se adequa à situação específica de decisões de ordem absolutamente pessoais e que dizem respeito à vida e à saúde da pessoa. É para essas hipóteses que foram pensadas as diretivas antecipadas de vontade. A gente precisa, se é assim, o que a gente tem que pensar em relação às diretivas antecipadas é que elas constituem uma certa, usando a própria palavra, uma antecipação do consentimento, que não vai poder ser obtido no momento. E no direito brasileiro, nós podemos encontrar o fundamento para essas possibilidades de expressão em relação ao consentimento, ainda que em relação à matéria futura, no direito de autodeterminação,
que vem amparado no direito da nossa Constituição pelo artigo 5º, que reconhece a liberdade, a intimidade, o direito à integridade corporal, o direito à informação e também no artigo 6º, que garante o direito à saúde. No plano constitucional no Brasil ainda, nem em relação à própria disciplina do consentimento livre e esclarecido para atos médicos, nós encontramos uma disciplina jurídica mais desenvolvida. Ela é bastante primária e o professor Ascensão estava falando sobre o problema do conflito das fontes entre o Código Civil, o novo Código Civil, entre aspas, de 2002, e a Constituição de 88, e outras leis que surgem após a Constituição de 88. E um exemplo disso é o que o nosso Código Civil diz sobre o consentimento para ato médico. No artigo 15, está enunciado que ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. É uma elaboração bastante... numa interpretação literal, levaria uma conclusão inadmissível no nosso ordenamento jurídico, de que se o tratamento não colocasse a pessoa em risco, ele poderia ser ministrado independente da sua vontade, que é absolutamente inaceitável. Então, a verdade é que ninguém pode ser submetido a tratamento, salvo seu consentimento, com exceção de hipóteses bastante, vou enfatizar, bastante excepcionais, dos tratamentos